Oi, eu sou a Thaís, professora de Patchwork da Facil Casa dos Panos, e nós estamos de volta com novidades. Eu venho hoje apresentar a minha coleção de tecidos, a coleção Baltimore. A coleção Baltimore é confeccionada em parceria com Fernando Malui Tecidos. São 12 estampas com cores vibrantes, no estilo de appliqué que surgiu na cidade de Baltimore, no início do século XIX. A coleção ela é composta pelo painel principal, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. São 3 fileiras diferentes, cada fileira tem 5 tipos de estampa, de parzinho, olha, de 2 em 2. Esse é o painel principal. E nós temos também os composês. São 11 composês, olha. São essas cores aqui que eu estou mostrando para vocês. São perfeitos para convecção de diversas peças em patchwork. A coleção Baltimore ela é confeccionada e distribuída por Fernando Malui Tecidos. E vocês também podem adquiri-la em nossa loja física ou em nossa loja virtual. Acessem www.facilcasadospanos.com.br. E hoje nós temos um presente para vocês. Um projeto gratuito. Eu vou ensinar essa nécessaire dupla, que ela é ótima para viagem. Eu trabalhei com toda a coleção Baltimore aqui. Por dentro, ela tem 3 compartimentos. Uma nécessaire super prática para carregar em qualquer viagem. É isso aí. Vamos começar? safetymixter.org. Para começar, gente, aqui tem a lista de material que a gente vai precisar para fazer essa nécessaire dupla. Então, manta R2, a coleção Baltimore, quantas cores vocês quiserem usar e também os painéis de sua preferência, ok? Aqui está a lista de material e aqui, para dar uma ajuda durante a confecção, tem o que vocês vão precisar cortar de cada um dos tecidos, ok? Para facilitar a nossa montagem. Lembrando que vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, ok? Aqui é só uma sugestão, tá bom? Então, para começar, vocês vão escolher 2 painéis de sua preferência. Então, primeiramente, o que vocês vão fazer? Ó? Aqui no painel tem umas marcações. Então, em cada lateral do painel, da borda, vocês vão marcar 2 centímetros e vão fazer uma marcação. Então, daqui da borda para cá 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, na volta toda, ok? O próximo passo, com as faixinhas já cortadas, de acordo, né, com a lista anterior, olha só, eu vou posicionar a faixinha roxa em cima do meu painel. Então, vou posicionar direito com direito, vou alfinetar e vou passar uma costura até a marquinha que eu fiz. Então, a sugestão aqui, ó, é a gente fazer uma dobrinha aonde tá batendo a marquinha, tá vendo? Vincar aqui, olha. Então, aí você ficou com a marca aqui, olha. Então, costura com um pé de máquina até chegar nessa marquinha. Chegou na marquinha, dá um retrocesso e para. Próxima etapa, outra faixinha que eu quero colocar aqui do lado agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levantar essa daqui um pouquinho. Meu amarelo vai aqui assim. Então, essa parte de cima fica rente, ok? A gente vai posicionar a faixinha direito com direito. E novamente, ó, com o pé de máquina eu vou costurar até a marquinha que eu fiz. Sempre dá uma vincadinha antes, que aí você fica com a marquinha aqui, ó. Então, costurei até a marquinha. E assim sucessivamente até a gente completar a volta toda do painel. Então, vou colocar o meu verde aqui embaixo, também vou posicionar direito com direito e costurar, ok? E a última faixinha aqui do lado. A última faixinha tem o seguinte detalhe, olha. Essa roxa já vai estar costuradinha desde aqui de cima. Então, essa rosa eu vou começar lá embaixo, certo? Vou posicionar direito com direito. Vou costurar com o pé de máquina e vou vir até o final. Essa daqui eu não preciso parar na marquinha dos 2 centímetros. Então, para vocês entenderem melhor, olha, o painel ele vai ficar assim. Aqui eu já costurei as faixinhas, certo? Então, vocês percebem, ó, aqui elas estão soltinhas. Só a última faixinha, que no caso foi o meu laranja aqui, eu já costurei até o final.
Então, depois dessa etapa, é só a gente terminar de unir as faixinhas. Então, por exemplo, essa minha verde, ó, tá soltinha aqui, eu vou dobrar e vou costurar até finalizar aqui. Então, ela já vai ficar na posição certinha. Essa outra aqui também, ó, vou costurar até o final, ela vai ficar na posição. E o meu azul também, para finalizar, olha, costuro ele até o final e já vai ficar certinho. Então, depois de estarem todas as faixinhas costuradas nos dois painéis, que são frente e verso da nossa necessaire, certo? A próxima etapa é vir com o tecido preto fazendo a moldura. Vejam aqui, ó. Então, agora eu vou acertar em volta primeiro, vou tirar todo o excesso das faixinhas. E a próxima etapa vai ser com o meu tecido preto. Então, eu vou costurar aqui, vou costurar em cima e depois nas duas laterais. Costurei a moldura preta em volta, fiz isso na frente e costas da minha necessaire. Depois de feita essa etapa, o próximo passo é a gente posicionar sobre a manta R2 o painel todo e fazer algum quilting da preferência de vocês. No meu caso aqui, eu fiz um contorno em volta do quadrado central e depois outro contorno, passei outra costura aqui em volta do tecido preto, só para prender na manta. Fiz isso nos dois painéis. Depois de feita essa costura, a gente vai cortar, ó, aqui na base inferior, na parte de baixo da necessaire, um quadradinho de 3 por 3 centímetros dos dois lados, olha. Então, lembrando que essa vai ser a parte de baixo da necessaire. Fiz isso nos meus dois painéis, ok? Finalizada essa etapa, agora a gente precisa fazer as costas de cada parte da necessaire. Então, eu escolhi o tecido vinho para isso. Também posicionei sobre a manta R2 os dois tecidos. Fiz o quilt como eu queria fazer. E também cortei a caixinha, ó, vai ser a futura caixinha de leite, né? Então, ó, 3 por 3 centímetros, só nas duas partes de baixo, tá? Então, são duas peças como essa que a gente vai precisar para a montagem da necessaire, ok? Feita essa etapa, vocês vão reparar, segundo aquela lista que eu mostrei para vocês, olha, que a gente vai ter que cortar o forro da necessaire também, que eu escolhi o tecido claro. Então, a gente vai precisar de cortar 4 vezes esse tecido aqui, esse molde aqui. E também caixinha de leite na parte de baixo da necessaire. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou posicionar direito com direito um tecido do forro e um tecido vinho que usado na manta. Vou posicionar direito com direito e vou passar uma costura com o pé de máquina na parte superior da minha necessaire, que é essa parte aqui de cima. Depois de feita essa costura, o que nós vamos fazer? Nós vamos desvirar e rebater uma costura aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês como vai ficar, olha, vai ficar dessa maneira aqui. Então, aqui em cima eu já virei e já rebati a costura. Olha, a parte de trás, as duas pecinhas, tá? Vai ficar assim. Então, finalizada essa etapa, tenho aqui as duas peças com o meu forro e a costura rebatida aqui em cima. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Uma das peças eu vou abrir assim, ó. Eu vou separar o forro da parte da manta. Essa outra peça eu vou posicionar assim, olha, direito com direito. Então, eu tenho tecido vinho com tecido vinho e forro com forro, ambos direito com direito. E agora eu vou fazer a seguinte marcação aqui, olha. Essa parte que a gente vai fazer agora é o meio da necessaire, é aquela divisória central da necessaire. Então, o que eu fiz aqui, ó? Daqui da borda para cá eu marquei 6 centímetros e fiz um traço. Da parte de baixo também, 6 centímetros, fiz um traço. E da outra lateral também, ó, 6 centímetros e fiz um traço. Então, o que a gente vai fazer agora é costurar nessa marcação que a gente fez, dando um retrocesso bem firme no começo e no final. Feito isso, a gente reserva essa parte. E a nossa próxima etapa
vai ser colocar o zíper na parte principal da necessaire. Então, olha só como a gente vai fazer. Eu vou posicionar as duas peças assim. Então, essa é a parte de cima. Aqui eu já coloquei o zíper. E essa é a parte de cima. Então, olha só. Esse zíper, ele tem um truquezinho pra gente colocar. Eu separei o meu zíper, certo? São 35 centímetros de zíper que eu separei. Então, o direito do zíper, ele vai ficar virado para baixo, olha. Direito do zíper com direito do tecido. Então, aqui nessa pontinha, eu vou dar uma distância de meio centímetro e vou posicionar o zíper assim, olha, em pezinho. Posicionei o zíper em pé, então agora eu vou fazer uma preguinha nele. Eu vou dobrar ele assim, olha. Porque eu quero que ele continue ao longo da parte superior da minha necessaire. Então, vou mostrar de novo, olha, assim, ele tá reto. E agora eu vou fazer uma preguinha. Posicionar, dobrar a preguinha aqui assim e vou prender com o alfinete. Então, próxima etapa, eu vou prender esse zíper todo aqui com zigue-zague. Mas tem um detalhe, antes de eu chegar até o final da minha peça, eu vou fazer uma marcação de 2 centímetros da ponta da necessaire para cá, 2 centímetros, que é até onde eu vou costurar o meu zíper. Então, eu tô colocando um alfinete aqui. Então, daqui da ponta da necessaire para cá, eu tenho 2 centímetros. Eu vou passar o zigue-zague, começando bem do começo aqui, vindo até essa marcação de 2 centímetros, que é onde está o meu alfinete. Na outra lateral da necessaire, eu fiz a mesma coisa, só que é importante que esteja espelhado com esta. Então, se aqui o biquinho ficou para cá, aqui o biquinho também tem que ficar encontrando aqui. E aqui eu também deixei um espaço de 2 centímetros, ok? Então, olha só, prendi o zíper com um zigue-zague, deixando a ponta soltinha, ok? Uma distância de 2 centímetros mais ou menos. Então, a próxima etapa, gente, é pegar o forro que a gente já tinha cortado. Vou posicioná-lo aqui, ó, direito com direito, aqui onde tá o zíper. Só que aqui tem uma dica importante, olha, eu vou costurar o forro aqui, mas eu não posso pegar essa ponta solta do zíper. Eu preciso que ela permaneça solta por questão de acabamento. Então, eu vou puxar o zíper para baixo, vou prender com o alfinete. E agora sim, olha, eu vou posicionar o forro aqui nas costas do zíper e vou passar uma costura de uma ponta até a outra. Não costumo trabalhar com calcador próprio para zíper. O que eu gosto de fazer é deslocar a agulha da máquina para a esquerda. Então, quando a gente passa a costura com o pezinho da máquina bem encostadinho no zíper, a agulha estando mais para cá, a distância fica menor, tá bom? Então, nossa próxima etapa é posicionar direito do forro com direito do tecido, costurar, aí depois a gente vai desvirar e rebater a costura. Como eu fiz aqui, olha só. Esse é o outro lado da necessaire. Então, olha só, o zíper, ele vai ficar embutido aqui na pontinha, certo? E a outra ponta do zíper, olha, ela vai ficar soltinha. Então, eu desvirei o forro e eu rebati uma costura. E agora, nós vamos trabalhar com aquela parte que estava reservada, olha, que é a costura que a gente fez aqui no meio. Do meio da necessaire. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou trazer o forro para baixo de uma das peças. Vou dobrar isso daqui, olha só. Eu vou dobrar uma necessaire toda para dentro. Vou prender com o alfinete. Vou dobrar essa outra lateral. Vou prender com o alfinete também. E finalmente o fundo. E vou prender também essa parte aqui, ó. Então, eu fiquei com uma parte da necessaire, olha, com a parte que está na manta, vinho, e com o forro aqui do outro lado. Então, agora, eu vou trabalhar com aquelas outras duas peças que já estão prontas, que são as partes que estão com o zíper. O que eu vou fazer aqui agora? Primeiro de tudo, essa parte do zíper que está solta, eu vou dobrar assim para dentro,
e vou prender com um alfinete, porque eu não quero costurá-la junto, eu quero que ela permaneça solta. Assim. Agora olha o que eu vou fazer, eu vou abrir também o forro, vou posicionar direito com essa outra parte aqui de baixo, olha só. Posicionar o forro certinho, a parte da manta certinha. Então essa etapa agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou costurar toda a lateral que tem manta e que tem o forro. Do outro lado a mesma coisa. Esse fundo eu vou fechar ele todo. E esse outro fundo eu vou fechar um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Essa parte do meio vai permanecer aberta para a gente poder desvirar a necessaire depois. Então, depois que eu costurar todas essas etapas, a última delas vai ser fazer a caixinha de leite nas 4 partes, nas 2 do forro e nas 2 que tem a manta. Ó, gente, então tá prontinha essa etapa. Costurei todos os lados, deixei uma abertura aqui no fundo pra gente desvirar e fechei as 4 caixinhas de leite. Então agora nós vamos desvirar. Cuidado porque a gente prendeu alfinetes lá dentro. Então melhor tirar os alfinetes primeiro pra gente poder desvirar a necessaire. Então sempre pelo fundo aqui a gente dobra o fundo e vem puxando. É o jeito mais fácil de desvirar. Uma metade da necessaire tá pronta. Aqui, ó, também o alfinete que tava prendendo o zíper. Olha só. Um lado tá prontinho. Depois aqui a gente fecha o fundo para dar o acabamento, certo? Esse forro vai aqui para dentro agora, ó. Então agora eu vou fazer o mesmo procedimento com a outra metade da necessaire. Então essa aqui que tá pronta, eu vou dobrar. Vou dobrar e vou prender. Para ficar mais fácil da gente poder fazer a outra costura. Prende com o alfinetinho. E o fundo também, dobrar assim pra dentro. Agora com a outra metade, também já tá com o forro costurado. Lembrando sempre, esse zíper que tá solto, a gente vai prender ele assim pra dentro. E agora eu vou posicionar direito com direito. Vou repetir o procedimento. Vou costurar com o pé de máquina as laterais todas. Vou fechar o fundo. Esse outro fundo onde está o forro, vou deixar a abertura para desvirar. E por último, vou fechar as caixinhas de leite. Então, fiz o mesmo procedimento que na primeira parte. A abertura aqui no fundo. A gente vai desvirar a necessaire. Agora a gente já tá na etapa final. Cuidado com os alfinetes que estão lá dentro. Agora só vai faltar colocar o cursor e fazer o acabamento do zíper. Então, desvira ela toda. Tira os alfinetinhos. Vai ficar um pouco mais dura porque a manta é mais firme, né? A R2. Para deixar a necessaire mais firminha. Então, aqui tá uma metade, aqui tá a outra metade. Também já tá prontinha. O forro, a mesma coisa. Vocês vão passar uma costura, fechar, jogar ele aqui pra dentro. A nossa necessaire tá quase pronta. Ela tá com as 2 divisórias e o terceiro compartimento aqui. Então, agora a próxima etapa é colocar o cursor. Para eu colocar o cursor certinho, eu gosto de colocar um alfinete aqui assim, prendendo as 2 metades do zíper. Então agora, com a tesoura, eu vou acertar essas 2 pontas, primeira coisa. Acertei as 2 pontas. Eu vou fazer um corte de um dos lados
eu vou tirar o dentinho do zíper. E agora com o cursor, sempre ao lado curvadinho do cursor é que vai entrar aqui no zíper. Coloco o lado maior primeiro, depois o menorzinho, ó, encaixou lá dentro. Ele entrou. Então a gente tirou o alfinete aqui agora, então o cursor já tá na nossa necessaire, ok? Então para fazer o acabamento aqui agora, a gente deixa uma sobra de uns 5 centímetros aqui no zíper. Então na marcação feita a gente corta o excesso. E para fazer o acabamento eu vou trabalhar com um pedacinho do tecido preto 5 por 7 centímetros. Então eu vou dobrar esse tecidinho preto direito com direito. Aí a pontinha eu vou dobrar para fora, 1 centímetro para fora. E eu vou fazer o mesmo com a outra pontinha. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costura com pé de máquina desse lado e uma costura com pé de máquina do outro lado. Ele vai ficar assim, ó. Fiz a costura de cor diferente para ficar mais fácil de enxergar. Costurei os dois lados. Agora eu vou desvirar e a gente vai formar uma capinha aqui para colocar na ponta do zíper. Então, olha só. Opa. A capinha tá pronta. Tá vendo? Ficou um buraquinho de um lado. Então agora a gente só vai encaixar no zíper e passar uma costurinha aqui. E tá prontinha a nossa necessaire. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, curtam as nossas páginas no Facebook e Instagram, compartilhem nossos vídeos nas redes sociais. É isso aí. Obrigada, um beijo e a gente se vê.